com medo. E quem está com medo não tem sorte, sabe? O De Gaulle dizia, o De Gaulle não, o Napoleão dizia que exigia que os seus generais tivessem sorte. Ora bem, quando não se tem sorte, ou quando se pensa que não se está a ter sorte, quem joga muito com base na sorte, e é o caso de António Costa, tem medo. Ora, quando tem medo, deve-se fazer sacrifícios aos deuses. Deve-se entregar vítimas propiciatórias. Eu acho que está na hora, dos próximos 2 meses, talvez a seguir às eleições presidenciais, do António Costa fazer uma grande remodelação. Ele até agora não fez esse sacrifício supremo. Ele escolheu ministros para 3 anos de negociação à esquerda. Não escolheu ministros para uma pandemia. Portanto, ele deve escolher ministros que tenham carisma, que sejam grandes figuras políticas e que deem à segunda fase do mandato dele uma presença forte. Dar aos portugueses a ideia, ele pode ter muitos defeitos, mas ele criou uma equipe que é muito boa e que nos vai tirar deste Mas fazê-lo o quanto antes, é que há momentos em que esse tipo de mudanças dão um sinal político de maior fraqueza, de maior dúvida e não de força. Depende, se ele continuar a promover Por exemplo, uma Ministra da Saúde, que tantas vezes tem sido criticada por causa da forma como tem sido gerida a pandemia, seria um momento para substituir Marta Temido? Eu acho Ou que esse momento já passou? Nunca passa esse momento, isto começou a acontecer em maio. Portanto, eu acho que ela é um caso perdido, vamos falar disso à frente, mas o que eu digo é que ele deve ir buscar bons ministros, ministros feitos para o combate perante problemas graves da sociedade portuguesa. E não apenas para a gestão corrente, como tem dito. E não para estar a negociar com o Bloco de Esquerda. Não é isso hoje em dia que está em jogo. A Temido foi escolhida porque era quem faria as pontes com o Bloco de Esquerda. Toda a gente sabe isto. Afinal, não serve dessas nada. pontes ruíram. É claro que sim. Falemos agora mais uma vez da pandemia, com os números a atingirem valores preocupantes, naturalmente. Eu vou passar rapidamente, porque o tempo urge, 5 realces ou 5 notas muito rápidas, mas creio que importantes. A primeira, a situação está muito pior do que na primavera. É claro que há menos mortes, mas os mortos estão a subir. Portanto, a pergunta importante é esta. O que é que se passa? O que é que justifica que agora está já a haver um laxismo muito maior do que havia na primavera, onde as coisas não estavam tão graves? Será que é um medo de destruir a economia? Mas está bem, mas esse medo já existe. Ainda mais. Portanto, eles devem reconhecer, meia culpa, nós exagerámos na receita em inicial. Maio, junho, julho e agosto. E agora estamos a pagar o preço porque as pessoas não vão aceitar. Isso criou a tal fadiga de que se fala. Fadiga, exatamente, mas que toda a gente dizia, não era só eu. Segundo alerta. Eu aqui há uns meses também fiz um estudo aqui e indiquei que o Governo chegou, aliás, quando critiquei, foi em maio, a Marta Temido, é que o Governo e a Direção-Geral de Saúde arrancou tarde para a luta contra a pandemia. Em fevereiro não tinha praticamente nenhuma compra, entrou em estado de emergência e não havia sequer encomendas colocadas, que demoram semanas ou meses. O Público fez uma excelente reportagem e demonstrou que durante o mês de fevereiro foram compradas 500 mil euros, são máscaras, fatos para os médicos e tal, que não é nada. E até o dia 15 de março foram 4 milhões, isto é, 10% do total, quando obviamente era essencial que tivesse sido muito mais. Muito do que se passou e dos erros que se cometeram esse tempo foi por causa de terem demorado tanto tempo a prepararem-se. Terceira nota. Como se lembra, eu tenho perguntado muitas vezes ao Governo quando é que o Governo diz as comorbilidades que tem. O Público fez uma excelente reportagem de que eu falei na semana passada e quando perguntou sobre isso, o que é que lhe disse a Direção-Geral? Não temos esses dados, perguntem aos hospitais. Só que o médico escreveu-me, e eu vou ler o que ele diz, é uma coisa extraordinária. Ele ocupa-se da codificação, que é a indicação das morbilidades que as pessoas têm. Ele diz que todos os processos dos doentes internados nos hospitais do SNS são codificados. Os internados. Sendo assim, cada internamento codificado, os internamentos contêm toda a informação clínica do doente. Quanto ao diagnóstico principal, como com as comorbilidades. E mais, é muito fácil e é muito rápido ter acesso a todos os dados dos doentes internados com diagnóstico de Covid-19, seja no internamento geral, seja nas unidades... Uma coisa é ter acesso, outra coisa é tratar os dados. Está bem, mas é a tua culpa, mas já lá vamos falar à frente sobre isso, porque eu vou-lhe demonstrar que isso é mentira também. Mas precisam de alguém para tratar dos dados. Mas é uma incompetência sem limite. Uma equipa, uma task force. Não podem dizer, falem com os hospitais, dando a ideia que os hospitais é que não trabalham os dados, quando afinal são eles a Direção-Geral de Saúde. Quarto dado, a moda nova é o recolher noturno obrigatório. Não tenho nada contra, aliás, eu deito-me sempre cedo. Até acho bem que as pessoas vão para a cama cedinho. Mas as pessoas não se infectam quando estão a dormir. São pequenas minorias que vão para a noite. As infecções acontecem por estarmos a viver, a fazer uma vida normal e haver uma fadiga excessiva em relação à pandemia. Uma última observação.
O Ministério da Saúde esteve 7 meses sem reunir o Conselho Nacional de Saúde Pública. Sim. Reuniu agora, extraordinariamente, pela primeira vez não é feito nenhum comunicado. E a única coisa que sabemos... Se calhar porque não tinham muito para dizer. Não tinham, porque aquilo que a Ministra disse, foi o que lhe convém, é o suficiente para se perceber que aquilo foi importante. Olha, reformular o modelo de comunicação do Ministério, que anda a dizer há semanas ou meses. Mais clara separação entre os políticos e os técnicos. Meu Deus, quem não diz o contrário. Maior aposta nas medidas preventivas. Proteção dos mais vulneráveis e dos profissionais e não a tentativa de proteger toda a gente. É uma pura coincidência que anda a dizer isto. Agora, não é uma coincidência que a Ministra, que não queria reunir este Conselho, embora a maior parte das pessoas fossem nomeadas por ela, não tenha sequer dito o que se passou lá dentro. Também é estranho que os órgãos de comunicação social não se interessem em falar com as pessoas que lá estão para que eles digam o que se passou. Muito bem. Apesar de haver leituras diferentes, falou há pouco do Luís Marcos Mendes. Luís Marcos Mendes, no domingo, dizia-me que, basicamente, este Conselho poderia, da forma como está, a reformar-se porque revelou-se inútil. Como é que se nomeadamente inútil, nunca foi nas chamado? decisões... Nomeadamente Nomeadamente nas decisões que não foram, na verdade, grandes decisões depois desta reunião. Mas pronto, são opiniões diferentes. Eles não tomaram nenhuma decisão. Não houve, Precisamente são recomendações. Eles aconselham, mas as recomendações não foram Tudo em publicadas. contra a utilidade neste Conselho, José Miguel. Eu não sei se tem utilidade. O que eu acho estranho é que não digam o que é que se passou lá dentro. Muito bem. Vamos avançar porque o nosso tempo está a esgotar-se. E temos Vamos ter um dia de luto nacional, decretado pelo Presidente da República. Exatamente. Para quem perdeu a vida e vamos ver nesta pandemia. E vamos rapidamente ver estes quadros. Para eu poder comentar Temos 3 o que ele quadros disse. para ver rapidamente. E então o que é que nos traz desta vez? Isto são dados em relação a 4 de outubro, são os últimos dados que existem divulgados, e demonstram o seguinte. Em relação à média dos últimos 5 anos, temos mais 7.474 mortos, dos quais 2.018 por Covid. Portanto, 5.000 e tal, 5.500 não têm nada a ver com a Covid. Certo. Mas mais morreram mais de 68 mil pessoas em 2020. Portanto, os mortos de 2020, só 3% morreram com Covid. 97% morreram sem ter Covid. O segundo gráfico, que é muito curioso também, tem a ver com as camas e unidades de cuidados intensivos. Há 852 camas, só 318 para o Covid. O que significa que todas as outras, 540, cerca de 67%, estão ocupadas com outras doenças de que não sabemos nada, de que o Estado nunca fala, de que as televisões nunca referem. Como sabe, vocês recebem todos os dias uma papinha feita que é quantos mortos, sim, quantos mas fazemos infectados. Mais do que isso, obviamente, depois vamos também saber o que é que se passa no resto. Mas nunca o Ministério da Saúde diz quantos é que estão infectados com outras doenças, quantos é que estão internados, quantos é que estão em dados coletivos, com dados de cuidados intensivos, quantos é que morreram. Mas temos uma pandemia e isso justifica também neste momento os dados que nós damos todos os dias. Claro, isto é muito contagioso. É evidente, há que ter muita cautela. Mas não se pode esquecer. Mas há mais vida para lá da pandemia. Claro, e há mais morte, infelizmente. E há mais morte, infelizmente. Camas em enfermarias, aqui ainda é mais impressionante. Só 9% das câmaras de enfermarias é que estão destinadas para o Covid. Sim. Isto é, há 91% das câmaras para outras doenças de que não se fala nada. Ora bem, e isso é que eu acho, é que o Sr. Presidente da República espanta. Então não faz sentido este dia de luto? Espanta. O dia de luto faz, mas não se pode dizer que se vai fazer um dia de luto nacional pelos mortos, especialmente os de Covid, como se os 97% que morreram com outras causas, algumas delas tão dolorosas e com tantos cuidados intensivos e com tanto sofrimento, são tratados como apêndice ao Covid. Nós estamos com uma pandemia de medo e estamos com uma pandemia de não se falar e não se pensar noutra coisa que não seja no Covid. Eu insisto, 97% das pessoas que morreram não morreram sequer com Covid no seu diagnóstico. E há 5.500 pessoas a morrer mais este ano sem ter nada a ver com o Covid. Vamos avançar para as notas finais.